Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à quinta lição da disciplina Técnicas de Medição do curso de Engenharia Elétrica da UFCG. Nesta lição abordaremos sobre transformadores de instrumento e nessa primeira parte da lição abordaremos sobre os transformadores de potencial. Então, bons estudos e vamos lá. Neste material serão apresentados os principais transformadores de instrumentos que são utilizados principalmente nas subestações de energia elétrica para medição de tensão e corrente elétrica em altos níveis, tanto de tensão, no caso de alta tensão, e em níveis de alta corrente. Então, é objetivo dessa lição que vocês conheçam as principais características dos transformadores de potencial, conhecer também as principais características dos transformadores de corrente e, por último, conhecer as principais características dos transformadores de potencial capacitivo. Então, nessa lição abordaremos os transformadores de instrumento, que vocês vão ver as principais características e aplicações desses instrumentos no sistema elétrico de potência. A medição de grandezas elétricas, como corrente, tensão, elas são a base para a determinação do comportamento elétrico de uma instalação e do sistema elétrico em si, né? E a partir dessas grandezas, você pode obter os valores de outras grandezas, como fator de potência, potência ativa, potência reativa e assim por diante. Então, conhecer essas grandezas possibilita um monitoramento tanto da demanda elétrica quanto do consumo elétrico da instalação elétrica, além de possibilitar ações de manutenção, tendo em vista que a partir desses valores de tensão você consegue ter um diagnóstico elétrico da instalação através dos parâmetros de qualidade de energia, como harmônico, desbalanceamento de tensão e muitos outros. Realizar a medição de tensões elétricas, ela sempre foi um desafio para a engenharia elétrica, e nesse caso, em função dos riscos envolvidos nessa atividade, tendo em vista que você ficaria possivelmente exposto a níveis altos de tensão, é mais comum que sejam utilizados alguns arranjos. Esses arranjos devem possuir isolamento adequado e a partir desse arranjo você ter os valores de tensão que se deseja, seja para aplicação em ações de monitoramento para faturamento de energia elétrica ou através de inspeções periódicas na sua instalação. Então, em ambos os casos, essas medições ela é realizada através de redutores de tensão. No caso das instalações elétricas, principalmente instalações industriais em subestações de média tensão, são realizadas algumas inspeções a fim de analisar diagnósticos de qualidade de energia ou ações preventivas, no caso da manutenção. Nessas ações de inspeção, geralmente se utilizam equipamentos portáteis para fazer essas medições. No caso, são medições temporárias, geralmente elas são feitas de forma periódica e esporádicas. Então, nesse caso, é possível que essa medição ela seja feita a partir de medidores portáteis para medição de tensão. Então, os medidores mais comuns, nesse caso, é esse tipo de ponta de prova para alta tensão, onde geralmente essas pontas de prova são utilizadas em sistemas de média tensão, no caso para medição de tensões até 20 kV em tensões alternadas e 40 kV em sinais contínuos. Então, essa ponta de prova ela apresenta uma atenuação de 1000 vezes, ou seja, se você vai medir 20 kV, você vai ter um valor ali de entrada no seu osciloscópio a partir dessa ponta ou no multímetro, a partir desses terminais, você vai ter uma tensão aí na ordem de 20 volts. Existem alguns fabricantes que eles possuem outros níveis de tensão. No Brasil existe um fabricante, a Minipa, que ele tem pontas de prova que conseguem medir, elas são projetadas para medir tensão até 28 kV RMS, no caso de sinais alternados. Então, nesse caso aqui, nós temos um equipamento que é utilizado basicamente em inspeções ou medições de laboratório. No caso de faturamento de energia elétrica, essa medição ela tem que ser contínua. Então, você não pode instalar um equipamento e retirar esse equipamento
depois de algum período. Então essas medições geralmente se utilizam arranjos fixos e nesse caso o equipamento mais utilizado são os transformadores de potencial. Então nós temos aqui um arranjo de uma subestação, nós temos 3 transformadores de potencial e aqui nós temos uma ilustração desses tipos de transformadores de potencial. Nós temos aqui um transformador de potencial que ele tem 2 entradas, ou seja, ele recebe 2 fases, e aqui nós temos transformadores de potencial monopolar que eles só fazem a medição de uma fase. Então, no caso, se você tem um sistema trifásico, você precisaria de 3 transformadores desse tipo aqui. E se você tem um sistema trifásico e precisa medir potencial, você precisaria de somente 2 transformadores desse aqui, já que ele faz a medição bifásica. Então, nesse caso, essa medição é utilizada através de um transformador de tensão que é denominado de transformador de potencial. O transformador de potencial ele é um transformador de instrumento cuja função é fornecer tensão aos equipamentos que são conectados ao seu secundário. Então, aqui nós temos o arranjo de um transformador de potencial, o circuito equivalente, onde nós temos aqui o circuito primário com N1 espiras e nós temos o circuito secundário com N2 espiras. E aqui nós temos a carga conectada ao secundário do equipamento, o Bordeaux, que essa carga pode ser um voltímetro, um relé de proteção, um multímetro ou qualquer equipamento que meça tensão elétrica. Então, a tensão aqui no secundário do transformador, no caso do TP, ela é determinada pela essa relação de transformação, onde nós temos NS, o número de espiras do secundário, NP, o número de espiras do primário, e o P, a tensão do circuito primário. Então, esses transformadores de potencial, eles são utilizados basicamente para fazer a redução dos níveis de tensão. Já que para baixas tensões você pode fazer essa medição de forma direta. Então, no caso de alta tensão ou de média tensão, fazer essa medição direta ela não é viável. Então, nesse caso, você usa transformadores de instrumento, especificamente um deles é o transformador de potencial. Então, a partir desse transformador de potencial, você pode fazer a medição de tensão no seu circuito elétrico, seja para medição, para faturamento de energia elétrica ou para proteção do sistema elétrico daquele circuito elétrico. Esse transformador de potencial, como ele é do tipo redutor de tensão, ele tem muitas espiras no primário e poucas espiras no secundário. Então, a partir desse arranjo, você consegue fazer uma redução dessa tensão. O número de espiras do primário e o número de espiras do secundário aí depende do projeto de cada fabricante. Então, esses instrumentos de medição que são utilizados para fazer a medição da tensão, ou seja, um multímetro ou um voltímetro, um relé, eles são conectados ao secundário do transformador de instrumento. Então, o primário desse transformador de instrumento, no caso do TP, ele é sempre conectado em paralelo à rede elétrica. Então, nós temos aqui a rede elétrica de média ou de alta tensão e ele é conectado em paralelo com essa rede elétrica. Ele pode ser conectado entre 2 fases ou conectado entre fase e terra da rede de alta tensão, já que nas redes de alta tensão nós não temos o condutor neutro. Já em função da padronização para a utilização desses equipamentos, aqui no Brasil são definidas as tensões do circuito secundário, ou seja, todo o TP ele tem que fornecer no secundário do seu enrolamento secundário, uma tensão de 115 volts, se for fase-fase, ou 115 raiz de 3, se for fase-terra. Então, esse é a padronização utilizada aqui no Brasil. Em alguns outros países, nós temos TPs padronizados para 120 volts, outros para 110 volts, e assim por diante. Aí, cada país tem sua padronização. No caso aqui do Brasil, essa é a padronização. Então, essa impedância Bordeaux, que é conectada no secundário do transformador, no caso do TP, ela é a máxima carga que pode ser conectada nesse instrumento, de modo a não exceder os limites do erro para utilização desse equipamento. Então, o erro associado a cada
transformador de potencial, ele depende da finalidade do transformador de potencial. Se ele é utilizado no laboratório para fazer calibração, se ele é utilizado para fazer medição de energia elétrica, ou se ele é utilizado para fazer a proteção do sistema elétrico. O TP, os requisitos de fabricação dele, de forma que ele possa ser utilizado nas redes elétricas, ele requer que o circuito secundário seja galvanicamente separado do primário, ou seja, não ocorra conexão elétrica entre o enrolamento primário e o enrolamento secundário, de forma a proporcionar uma maior segurança aos operadores dos instrumentos elétricos que são conectados àquele transformador de potencial. Essa medida da grandeza elétrica do instrumento ela deve ser adequada ao nível de instrumento que você vai utilizar. Se você vai utilizar um multímetro, então qualquer nível de tensão aí do secundário de um TP, seja 110, 115 ou 120 volts, você consegue medir normalmente com um multímetro encontrado no mercado. Se você vai utilizar um relé, da mesma forma. Então, esses níveis de tensão da ordem de 115 volts, 120 volts, são os níveis de tensão para os quais esses instrumentos de medição são fabricados. Em função disso, os TPs também apresentam como requisito de tensão no secundário esses níveis de tensão, na ordem aí de 115 volts. Então, o TP, como foi falado, ele tem a função de reduzir essa tensão, então ele vai ter um circuito primário e essa tensão reduzida no secundário, ela pode ter mais de uma relação de tensão, mais de uma relação de transformação. Então, nesse caso, o TP ele tanto pode ter um ou mais enrolamentos no circuito secundário. Então, se você tem um TP simples, você tem um enrolamento primário em média e alta tensão e você tem um enrolamento secundário aqui no Brasil na ordem de 115 volts a 115 volts raiz de 3. Se eventualmente se houver necessidade de uma tensão maior e você tiver mais de um enrolamento, você pode fazer uma conexão entre esses enrolamentos de forma a obter outras tensões, como fazer o somatório de tensão e você tem uma tensão de 230 volts, por exemplo, na saída do seu equipamento. Em algumas situações é requerida essa tensão nessa ordem de 220, 230 volts, porque o TP também ele pode ser utilizado para alimentar equipamentos elétricos, equipamentos de manobra, como religadores ou interruptores instalados na rede elétrica, que ele é, do ponto de vista econômico, nesse caso ele fica mais viável do que um transformador de potência. Então, essas bobinas utilizadas no TP do primário, do enrolamento primário e do enrolamento secundário, elas devem ser isoladas entre si, e esse isolamento ele pode ser feito tanto com óleo isolante, como com resina epóxi, ou ainda com gás. Então, esses equipamentos, no caso do TP, ele opera segundo o princípio da indução eletromagnética. Para se especificar um TP no ato da compra ou do projeto de um TP, deve ser apresentada a relação nominal entre a tensão do primário e o do secundário, o número de núcleos e enrolamentos do secundário, ou seja, se você tem só um enrolamento ou mais de um enrolamento no secundário, a exatidão do equipamento, já que você vai fazer uma redução da tensão do circuito primário para o circuito secundário, e essa relação de transformação ela não deve ter um erro grande, porque pode inviabilizar o uso do equipamento para fazer medições no caso de faturamento de energia, por exemplo. A carga nominal, ou seja, a potência do equipamento que você pode conectar lá no secundário, seja um relé ou um voltímetro, e o desempenho transitório desse equipamento, quais são os erros que ele apresenta, qual é a suportabilidade desse equipamento. Então, lá nas subestações de energia elétrica, tanto de média quanto de alta tensão, geralmente são utilizados dois conjuntos de transformadores de instrumentos, sendo um desses transformadores de instrumento para fazer a medição, que é referente ao faturamento de energia elétrica, e outro para fazer a proteção do sistema elétrico, daquela subestação ou de um trecho da rede elétrica. Então, essa diferença entre os transformadores de instrumento, no geral, tanto o TP, quanto o TC, quanto o TPC, essa diferença, se um equipamento é de medição ou proteção, ele basicamente está
em relação à classe de exatidão do equipamento e os níveis de saturação do núcleo do equipamento. O transformador de potencial eletromagnético, no caso o TP aqui, o TP indutivo, geralmente ele é utilizado em tensões até 138 kV, embora você tenha fabricantes que utilizam em tensões acima de 138 kV. Do ponto de vista empregar em 138 ou mais, aí deve ser feita uma análise econômica, porque aí você tem a opção de utilizar ou transformador de potencial indutivo ou transformador de potencial capacitivo. Aí cada fabricante tem os modelos específicos e cabe ao projetista daquele sistema fazer a opção entre um transformador de potencial indutivo ou um transformador de potencial capacitivo. Então nós temos aqui uma ilustração do arranjo de uma subestação. Nós temos aqui o TP de medição e aqui nós temos o TP de proteção dessa subestação, ou seja, nós temos dois TPs onde cada um deles tem uma função específica na subestação elétrica. Apresentando as principais características do transformador de potencial, em resumo nós podemos destacar que na prática ele é considerado um redutor de tensão. Se fizermos uma analogia com o transformador de força, o transformador que é utilizado para a alimentação de cargas, no transformador de força, o limite da potência que ser utilizada do circuito primário para o circuito secundário ele é determinado em função do aquecimento do transformador. Já no caso do transformador de potencial, o limite de potência máxima do TP ele é determinado pelo erro de relação do equipamento. Os TPs são utilizados normalmente para tensões superiores a 600 volts, já que para tensões inferiores a 600 volts e até 600 volts, essa tensão ela pode ser feita a medição de forma direta utilizando um instrumento de medição. Outra informação interessante é que o transformador de potencial ele opera próximo à situação de vazio, ou praticamente sem carga. A carga que é conectada ao TP, no caso, é o próprio instrumento de medição, seja o voltímetro, um relé de proteção ou um medidor de energia. Então, na especificação dos TPs devem ser apresentadas essas informações, né, as tensões do primário e do secundário do transformador, bem como a relação de transformação nominal, a tensão máxima do equipamento e o nível de isolamento, no caso de ensaio de impulso atmosférico, a frequência nominal do equipamento, a carga nominal do TP e a classe de exatidão do TP. Essa classe de exatidão é importante para definir a aplicação do equipamento, se ele vai ser utilizado, por exemplo, para faturamento ou para proteção. Além disso, deve ser informada a potência térmica nominal do TP, o grupo de ligação ao qual aquele TP foi projetado, a carga simultânea que pode ser utilizada no equipamento, caso ele possua dois ou mais enrolamentos secundários, o uso, se esse TP ele vai ser utilizado em instalações internas ou para uso externo, ou seja, se ele vai ser utilizado em uma subestação abrigada de forma interna, né, ou uma subestação aberta, uma subestação ao tempo, que no caso o exterior. No tocante à polaridade também deve ser informado, lembrando-se que todos os TPs eles devem possuir polaridade subtrativa. Quanto à construção dos TPs, são apresentados três grupos de ligação. O TP do grupo 1 ele é projetado para ligação entre fases. O TP do tipo 2, do grupo 2, ele é projetado para ligação entre fase e neutro em sistemas que há confiabilidade no sistema de aterramento, ou seja, diretamente aterrados. E o grupo 3, ele é projetado também para conexão entre fase e neutro, só que nesse caso, quando nós não temos garantia da eficácia da malha de aterramento, do sistema de aterramento daquela edificação. Quanto à classe de exatidão dos TPs, elas podem ser 0,1, 0,3, 0,6, 1,2, 3 ou 6. Então, os instrumentos que são utilizados para medição, eles devem apresentar classe de exatidão 0,3, se houver faturamento, 0,3, 0,6, se não houver faturamento, e 1,2 para aqueles indicadores de painel, como voltímetros e instrumentos de painel.
No caso, se esse instrumento ele for utilizado em laboratório para fins de calibração e aferição de instrumentos, aí nesse caso ele deve apresentar uma classe de exatidão 0,1. Já se o equipamento for utilizado para proteção do sistema elétrico, então ele deve apresentar classe de exatidão 3 ou 6, no caso 3% ou 6%. Quanto às definições do TP, elas são importantes para que você compreenda bem a especificação do equipamento. Então, quando nós falamos de cargas nominais no TP, nós estamos falando das cargas que são padronizadas e que nesse caso se baseiam nos requisitos de exatidão de um TP. Ou seja, se nós temos um TP com classe de exatidão 0,1 e uma carga nominal, por exemplo, de 100 VA, então aquela classe de exatidão 0,1 ele vai atender até os 100 VA. Se você aumenta a potência, aí você não tem garantia sobre a classe de exatidão, se aquela classe de exatidão ainda vai se manter no equipamento. Então, de acordo com a BNT-NBR 6855, essas cargas nominais do TP elas são designadas pela letra P, seguida de um número, que esse número representa a potência em volt e amperes, no caso aqui para TPs com saída de 120 volts, ou 69,3, que é 120 raiz de 3. Então, no caso aqui nós temos a especificação, a referência de um TP, no qual nós temos 0,3-P25. Então, esse 0,3 representa a classe de exatidão do equipamento e o 25 representa a carga padrão nominal do equipamento. Já a potência térmica nominal, ela é um pouco diferente da carga nominal do equipamento e ela é a máxima potência que aquele TP pode utilizar. Então, nesse caso, é a máxima potência dissipada em função do calor, em função do efeito Joule do equipamento. Ou seja, nesse caso aqui, quando você tem um equipamento, o TP que você quer utilizar para alimentar um outro equipamento, ou seja, você não tem requisitos aí necessários de exatidão, você está utilizando ele apenas como se fosse um transformador de força, e nesse caso você pode fazer uso dessa potência térmica do equipamento. Então, nesse caso, a potência térmica ela é a maior potência aparente que um TP pode fornecer em regime contínuo para alimentar equipamentos elétricos. Nesse caso aqui, ele é muito utilizado para alimentar chaves religadoras, alimentar equipamentos de sistema de automação em redes de média tensão, já que os custos de instalação de um transformador de força, nesse caso, seriam muito mais elevados. Todas as informações necessárias para a identificação do transformador de potencial elas devem estar presentes na placa de identificação do equipamento. Então, essas informações elas devem constar nessa placa de forma que você possa fazer a correta instalação e identificação do equipamento. Então, nós temos aqui a placa de identificação de um TP para a média tensão, que é onde nós temos a tensão aqui do primário de 13.800 sobre raiz de 3. Então, o R aqui ele representa a raiz, quando tem R3, quer dizer que é raiz de 3. O ano desse equipamento ele foi fabricado em 2005. Ele é um equipamento com isolamento em epóxi. O grupo de ligação dele é o grupo 2. A potência térmica do equipamento 500 VA. A classe de exatidão do equipamento é 0,3 P 12,5, onde o 0,3 representa a classe de exatidão e o 12,5 representa a carga padrão do equipamento. Então, a tensão máxima de operação desse equipamento é 15 kV na frequência de 60 Hz. Então, o nível de isolamento para impulso atmosférico é de 95 kV e ele atende os requisitos das normas 6820 de 92 e 6855 também de 92. Então, nós temos aqui a identificação de um transformador de potencial com tensão primária de 3,8 raiz de 3 e tensão no secundário de 115 volts. Temos aqui um outro equipamento também para média tensão, onde a tensão máxima aqui é de 7,2 kV, um nível de isolamento para impulso atmosférico de 60 kV, frequência de 60 Hz, grupo de ligação 1, tensão do primário de 6.600 volts, tensão do secundário de
115 volts. A classe de exatidão desse equipamento é 1,2 P200, onde 1,2 representa a classe de exatidão e 200 VA representa a carga padrão do equipamento. Nesse equipamento aqui nós temos uma potência térmica de 1500 VA, ou seja, se houver necessidade de alimentar um equipamento elétrico, esse TP pode ser utilizado e esse equipamento elétrico deve ter uma potência no máximo de 1500 VA. Nós temos aqui o arranjo de ligação do equipamento, o mês de fabricação, novembro de 2014, o isolamento desse equipamento em epóxi. E esse equipamento atende à norma 6855 de 2019. Nós temos aqui um fator térmico de 1,2 em regime contínuo. O que é que representa esse fator térmico? Se houver necessidade de você utilizar essa potência aqui do equipamento, 1500 VA, então você tem um fator térmico de 1,2, então quer dizer que essa potência do equipamento ela é acrescida de 20%. Vimos até aqui a introdução aos transformadores de potencial e as suas aplicações. Na aula seguinte veremos os arranjos e as especificações desses equipamentos, no caso aqui o transformador de potencial indutivo. Então não deixe de assistir ao próximo vídeo, nele trataremos sobre os arranjos e as especificações. Até a próxima videoaula.